violão e a guitarra que a gente conhece hoje, ele é o resultado de uma evolução histórica de vários instrumentos. Isso vem ao longo da história e principalmente foi influenciado pelos instrumentos do século XVI. São os instrumentos mais parecidos com o violão que a gente conhece hoje em dia. Mas apenas no século XIX, onde o famoso luthier Antônio Torres desenvolveu o violão, que é o violão que a gente conhece até hoje, é um violão moderno, é chamado. Então essa é uma referência que se foi utilizado e se utiliza até hoje. Em 1920, os músicos sentiam a necessidade do violão ter um pouco mais de potência de volume, porque ele teria que acompanhar instrumentos como instrumentos de sopro, como trompete, e também instrumentos de percussão. Então o violão, por natureza, ele tem uma pouca intensidade de volume. Então aí foi desenvolvendo a captação magnética para tentar amplificar esse som e o instrumento, o violão no caso na época, trabalhar de acordo com a mesma intensidade sonora dos outros instrumentos. Então, a partir de então, foi sendo desenvolvido, o instrumento foi evoluindo e o violão da época foi se modificando. Hoje em dia a gente tem também novas marcas, novos modelos, e o instrumento sempre está evoluindo, tanto na parte tecnológica dos circuitos até em designer, questão de construção, de utilização de madeiras. Eu penso que a guitarra mudou a minha personalidade. A guitarra, assim, nesses termos, assim, a gente pode dividir a guitarra talvez em dois aspectos, assim. A guitarra, o que ela é para os outros, que são os shows que eu faço, que são as apresentações em bares, as apresentações em casamentos, em formaturas, ou aqueles projetos em teatros, tocando guitarra, alguma coisa, que ela te dá uma oportunidade de tu te exibir para as pessoas. Isso traz um impacto muito grande na tua vida. Ela muda a tua personalidade também com isso. Bom, eu lembro quando eu tinha 11 anos de idade, a gente já fazia parte da igreja, e dentro da cultura da igreja que eu fazia parte já tinha essa parte musical que tinha por causa do que a gente chamava de ministério de louvor, a necessidade de ter na igreja. Então nós, a rapaziada da minha idade, ali 11, 12 anos, já começou a despertar, começou a largar o videogame, começou a largar as coisas que a gente não vê hoje, Hoje a gente vê que a galera tá com o celular na mão e não tá mais com o instrumento na mão com essa idade, mas na época, cara, a gente já começou a sonhar em comprar guitarra, Tinha as lojas aí, Canto do Som, Viola de Ouro, Aliança Musical. Foi as lojas que a gente ia, assim, para ficar vislumbrado olhando o instrumento, Eu acho que a guitarra foi o pontapé inicial para que eu fosse um cara mais disciplinado, um cara mais focado em tudo que eu fosse fazer na minha vida. Eu acho que o meu primeiro interesse grande com guitarra, ele veio através de meu tio. Uma vez que a gente estava fazendo um churrasco lá no galpão, enquanto a gente ia comendo, ele ia ligando aqueles discos lá, Era Beatles, era Van Halen, era Santana, Eric Clapton. Então eu acho que aquele momento ali foi um momento que a guitarra chamava atenção na maioria das músicas, A gente tá falando de Eric Clapton, tá falando de Santana, tá falando de Van Halen, Van Halen, Beatles. Eu acredito que esse foi o momento que eu pensei assim, esse instrumento aí é demais e eu tenho que aprender. Eu comecei muitos e muitos anos atrás, 1981, então é pré-jurássico, o negócio. E aí tocando violão e tal, mas já muito apaixonado pela música em geral. Mas aí a hora que eu vi uns caras que nem o Pepeu Gomes, o Armandinho e outros tocando na TV, aí eu lembrei daquele som de guitarra da minha infância, que eu ouvia lá, do rock dos anos 70, do meu irmão mais velho. Na verdade, quem me influenciou a tocar guitarra foram as bandas quando apareceram. Porque quando eu vim morar aqui em Lages em 1988, o Boca da Orquídea Negra e o Mussué da banda Resto lá me convidaram para tocar nas bandas deles. E eu não tinha guitarra, eu só tocava violão. Aí eu fui ver um show uma vez uma banda, uma das precursoras aqui de Lages, da Camuflagem, dos meus amigos ali, Geraldo, Dilton, era um show na Catedral.
Foi a primeira vez que eu vi, né, um show com equipamento de som, com caixas de som, com iluminação, com guitarra distorcida e tal. E aquilo também foi outra coisa também que me motivou, né, a comprar uma guitarra. Só que a verba era meio pouca e as ofertas, né? Uma Fender era uma verdadeira, estava fora do alcance de qualquer terráqueo, né? Então, naquela época ali, tinham duas lojas de músicas aqui em Lages, que era uma loja do Edmilson e a antiga Magnetron. Na Magnetron tinha umas Janines, no Edmilson tinha uma guitarra que eu achei mais descoladona, assim, que era uma Innsbruck preta, não sabia se a guitarra era boa ou se era ruim, então eu comprei aquela guitarra que era preta, na época, para tocar uns heavy metal. Foi meu primeiro contato com a guitarra, foi aquela Innsbruck preta, com aquele captador, ela não tinha seletor, ela era um captador móvel, né, tu queria um som mais grave, tu movia o captador para cá, tu queria um som mais agudo, tu movia ele para a ponte. Então esse foi meu primeiro contato com a guitarra, foi aqui em Lages, 1988. E as guitarras que a gente tinha, é muito diferente de agora. As guitarras que a gente tinha na época era, por exemplo, a Giannini Supersonic, Stratosonic, que eram umas réplicas da Fender que não chegava nem ao dedinho mindinho da Fender. Comecei a trabalhar e com o primeiro salário eu já comprei uma tonante. O Pepeu Gomes usava, até hoje, né, ele usa a guitarra, aquele modelo que ele tira esse troço aqui, né, acho que incomoda ele, não sei. Ele tira isso aqui e daí eu peguei essa tonante e ó, passei o serrote também. Fiz por alguns meses aula de violão clássico com o professor Adão, uma figura aqui de Lages, e ele tinha uma guitarra lá que era um Frankenstein. Para você ter uma ideia, os knobs ali da guitarra, interruptor de luz, eram 3 interruptores de luz, clac, 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 clac. Tocar naquela guitarra era assim uma coisa extremamente difícil, né? Eu ia tentando entender ali, ó, e assim, comparado com hoje, que você tem os tutoriais da internet e tudo para te ajudar, era uma época, cara, a gente andava assim no escuro, né? Botava o disco, aí você escutava um troço tipo... Aí você tinha que adivinhar, puta, como é que o cara faz isso, cara? Cada vez que aparecia um cara na TV, eu ficava lá olhando e aprendendo olhando. Né? Também era muito difícil você poder comprar um pedal Boss ou coisa assim, nem tinha aqui em Lages, nem vendia. O único pedal que tinha chamava Sound ES2. Era um pedal que ele era wah-wah e distorção. Era horrível, uma caixa de abelha. Mas daí tinha o Chiquinho que é o Anadon, irmão do Robinho, ele manjava muito de eletrônica, não sei de onde, ele tinha um dom assim, né? E daí eu falei, Chiquinho, faz um pedal, aquele do Jimi Hendrix, um fuzz, né? Faz uma distorção pra mim, que não sei. Aí tinha umas revistas que mandavam como é que chama o sistema? O circuito, né? O circuito, né? E ele, com essa revista, ele pegou lá as instruções e fez esse pedalzinho pra mim, né? Era uma abelha, né? Qualquer nota que você desse era o mesmo tom, né? Dó, ré. As referências em Lages, nessa época, eram o querido professor Nandinho, né? Que eu acredito que seja um primeiro nome assim, da guitarra lagiana. Os guitarristas de Santa Catarina, né? O Juca, do Tubarão, o Petri, do Expresso, eram os caras que eu ia e olhava e ficava olhando. A pedal, na pedaleira, a primeira vez que eu vi foi com o Juca. Aí começou a vir em Novo Hamburgo, os lagianos, o pessoal de Santa Catarina, a gente ia lá para uma lojinha em Novo Hamburgo para comprar os pedais da Boss. Bem, então falar de guitarras, antes de falar de guitarras eu queria falar de poesia, porque houve um movimento poético aqui em Lages, com 3 poetas, o professor Raul Arruda Ramos, Arruda Filho, desculpa, que foi meu professor na universidade, o Fernando Cal e também o Fábio Gruberman. Então o Fernando Cal tem algo interessante, porque ele fez a letra desse disco aqui, Naturais Inventos, a letra do Suco de Imaginação, de 1982. E aí que então entra a história da guitarra, porque há um solo de guitarra aqui incrível. E eu era criança, eu tinha 6 anos de idade, e eu lembro perfeitamente do clipe, do som das guitarras ali desse disco. Então aí é que vem o fascínio já pela guitarra, pela música, a guitarra som lagiano. Aí a gente montou o Camuflagem, né? Na Páscoa de 1985, a gente tocou o primeiro show. E a gente fez uma história.
A Rádio Verdes Campos, na época, tocava nossas músicas. A gente vinha em Floripa gravar no estúdio 156 do Juca, do Tubarão, e levava as fitinhas DAT, né, na Rádio Verdes Campos lá, e o saudoso Carlinhos, saudoso Beto Tais, tocavam essas músicas, e aí o alcance da Verdes Campos era na região toda aqui, e daí pegava o meio oeste. Aí volta e meia a gente fazia longas turnês, Joaçaba Caçador, Anitta Garibaldi, Campos Novos, era uma aventura, cara, era muito legal. Eu lembro do Festinver também, aí foi lançado esse disco aqui, gravado no auditório da antiga TV Planalto. O mais interessante aqui é porque a cultura lagiana independente já existia. E eu lembro muito bem que Lages era conhecida como a cidade mais roqueira do sul do país. Um outro troço bacana daí que acontecia em Lages eram os barzinhos, né? Primeiro a gente tocava na rua, na pracinha da catedral ali com violão e tal, aí tocava nos sítios dos amigos ali, e aqueles improvisos todos, até que começou a ter som ao vivo no Bar 900. Casou com essa época aí dos anos 80, que o rock teve um boom mesmo, tocava na rádio. A questão das guitarras ainda, tem esse disco aqui que é interessantíssimo. Um disco de 1986, independente, com vários artistas catarinenses. Aí entre eles tem o Banho das Seis aqui, do Daniel Lucena. Também tem um solo de guitarra incrível do Fernando Bahia, que mais tarde tocou no disco Ao Vivo Expresso. E tem uma música que é a Belamente Humana, também bem nessa verve rock e pop, do Beto Mondadori. Aí junto com esse movimento surgiram outras bandas em Lages, né? E as que mais se destacaram foi o Orquídea Negra e o Rezos. Orquídea Negra, do Vinícius, e o Rezos, que tinha o André Lisboa, tinha o Marco César também. A minha entrada no Orquídea se deu através do André Lisboa, porque o André Lisboa é uma das pessoas também que foi muito importante eu conhecer. O André me convidou para tocar, eu já conhecia o Orquídea, já tinha assistido um show, né? Isso antes de começar a ter contato com o instrumento. Eu morava em Lages, eu morava em Rio do Sul, aí quando vim para Lages, vim morar em Lages, eu já estava começando a tocar um violão, depois conheci o André, e o André disse, vamos tocar, e eu fui tocar baixo, contrabaixo, e nem sabia, sacava nada, tocava uns acordes de guitarra, e ele me direcionava as músicas e tal, e fui tocar no Orquídea. Acredito que de 86 a 89 eu toquei na Orquídea Negra. Então, a Orquídea Negra foi a primeira banda profissional que hoje vocês sabem o que virou a Orquídea Negra, né? Uma referência no heavy metal. Então, me sinto orgulhoso de minha primeira banda ter sido o Orquídea Negra. E aí um cara lá de Minas viu a gente tocar, gostou e falou, vamos lá para Minas? Vamos. A gente foi para BH, né? Vamos lá. Levando os instrumentos nas costas, tudo, fomos, pegamos o ônibus, até Curitiba, Belo Horizonte, empreitada. Mas chegamos lá para ficar um mês, né, fazer uns 2 shows por semana no bar do cara e fazer uma festa grande num sítio lá. Acabamos ficando ali por uns 15, 16 anos aí, né. E aí a gente construiu uma história toda lá em BH, né. A gente conseguiu gravar o nosso CD, o Velhos Conhecidos. Curioso falar porque eu estive no auditório lá da TV Planalto, e tinha uma rádio AM chamada Araucária FM. E era uma rádio que destoava totalmente das rádios AMs da época, por quê? Porque tocava rock and roll. A programação era rock and roll. Então você pensa assim, pô, uma rádio AM tocar rock and roll. Então para mim aquilo era um fascínio, em 1988, 1989, curtir rock and roll, ouvir rock and roll ali, ouvir as guitarras. Então o fascínio pela minha guitarra vem daí. É apaixonante, né? A guitarra é um instrumento apaixonante. Sempre criança eu era muito tímido, assim, né? Então, não que eu usei isso, né, pensando, mas
por ter mais contato com o pessoal, banda, assim, para mim foi bem bom, cara. Parece que me desenvolvi mais, né, essa parte de timidez. A música, assim, foi uma coisa que me ajudou muito, assim, na minha vida, até para desenvolver, assim, muito personalidade e tudo mais. Eu era um cara muito tímido, eu tinha muita timidez, era complicado. E tocar um instrumento me ajudou a ser um cara mais social, sabe? Interagir mais com as pessoas, fazer mais amizades. Principalmente me trouxe boas amizades, né, cara? E depois disso se tornou a minha profissão. Então acho que isso resume bem o que o violão significa para mim, né? Tenho bons amigos através do violão e tenho uma profissão. Amizades, né? Pô, sim, né? Até hoje, né, cara? Toda hora a gente tá fazendo um amigo por causa de guitarra. A guitarra, assim como todo guitarrista, para mim é um estilo de vida, né? Ela mudou o estilo da minha vida, a percepção das coisas, né? A guitarra, ela foi um instrumento que me proporcionou a profissão. Hoje eu sou professor de música, né? Sou educador musical. E eu atribuo muito à guitarra, isso. Hoje eu não trabalho propriamente dando aulas de guitarra, né? Trabalho na educação básica, mas a guitarra foi que me fez levar os estudos de música mais a sério e ver que aquilo poderia se tornar uma profissão. O impacto que ela teve na minha vida foi a questão de eu poder extravasar, desabafar, vamos dizer assim, né? Muita aquela revolta de adolescente, né? A paixão de adolescente, enfim. Eu coloquei na guitarra, né? O impacto que a guitarra teve na minha vida, ter o prazer de conhecer como Daniel Lucena, uma série de pessoas, Geraldo, Mick, conhecer lugares também, como no Rio, entrar no estúdio do Guto Goff, do Barão, conhecer o pessoal lá todo e ser muito bem recebido, foi importantíssimo. E assim, diversas coisas. A minha vida girou em torno daquilo a partir daquele momento. Daí comecei a querer me dedicar, aprender coisa nova e tudo mais. E hoje em dia, se eu não fosse música, eu não sei o que eu estaria fazendo também. Tive a oportunidade de emprego por causa da música e tudo mais, então... Isso daí, a música te leva a conhecer outras coisas que agregam na tua pessoa em específico, assim, né? Pô, que legal o jeito que a galera curte isso, ou faz isso, ou toca isso dessa determinada maneira, nesse determinado gênero musical. Então isso foi somando bastante, assim, e criando um currículo, digamos assim, né? Um lastro pessoal também para lidar com tudo também fora da guitarra, né? Quando eu ganhei na verdade eu comprei minha primeira guitarra, foi uma Fenderzinha Square na época, trabalhando, parceladinho, comprei ela, cara, foi muito impactante para mim, assim, porque é diferente você tocar o violão e tocar a guitarra, então eu comecei a ter essa experiência. Se não fosse a guitarra, eu não teria levado tão a sério os estudos, assim, de querer estudar teoria, de querer estudar, fazer um curso superior, tudo isso é por conta da guitarra mesmo. Um colega meu do terceirão me emprestou um CD do Iron, o álbum Peace of Mind. E então quando eu ouvi pela primeira vez aquelas linhas de guitarra dos caras lá do Adrian Smith, do Dave Murray, enfim, de toda aquela galera lá, daí o coraçãozinho balançou, né? Mas a partir dos meus 9 anos foi que eu descobri realmente o violão da minha tia que tinha lá em casa, guardado, e eu comecei a ter contato com aquele instrumento, pegando os primeiros acordes ali com meu pai ainda, que sabia 1 ou 2 acordes. Ali fui desenvolvendo o meu gosto e também o conhecimento sobre o instrumento, né? Tem a parte da guitarra que ela causa impacto diretamente no meu íntimo, assim, que a guitarra, ela me acompanha a vida toda, assim, eu toco aqui nesse sofá sozinho, assim, eu chego do serviço, assim, vou tocar guitarra todo dia. E eu lembro que com 11 anos de idade eu comprei minha primeira guitarra e a partir dali foi paixão, cara. Assim, tudo que a gente fazia de dinheiro, indo de a pé para economizar uma ficha de ônibus, cara, era para tentar guardar para comprar um instrumento, né? Assim, como pessoa, assim, me ajudou demais, assim, era uma coisa que fazia bem até hoje, né? Uma coisa que eu não consegui parar, né? A gente trabalha, não vivo da música, mas é uma questão que eu não consigo mais ficar sem, né? E foi um impacto muito grande, porque foi uma forma de eu me encontrar como um hobby. Posso dizer que ela virou o meu diário, né? Vamos dizer assim, o pessoal escrevia o que passava no seu dia a dia, eu tocava o que eu estava passando no meu dia, né? A música em si, né? Não só a guitarra, mas o violão e tal, e estar no meio do ensino musical, abriu a minha mente para muita coisa. Eu consegui perceber que você só consegue realmente fazer algo bem feito se você se dedicar, se você estudar, se você for uma pessoa focada e com disciplina. E isso me ajudou para muitas outras coisas, principalmente
para abrir o meu negócio, para ter uma empresa, para, sabe, ter foco para outras coisas também. Então ela me fez ser mais calmo, colocar minha raiva em cima da guitarra, entende? E carrego isso até hoje, né? E, pô, viagens, o cara foi tocar fora, então experiências, né, de vida, digamos assim, e foi por causa da guitarra, né, cara? Então, eu acho que desde que eu conheci a guitarra, eu tive a plena consciência, assim, que ela vai me acompanhar até o dia que eu estiver aqui. No momento, assim, de projetos, eu tenho só a Cártamo, né, que está nativa, assim, né, com trocas aí de integrantes, então é a que está ativa, assim, a gente está tocando, está fazendo composições, né, para gravar e tal. Tem outras que estão meio engavetadas, assim, né, por causa de integrante morando fora, John Lyer, né, que é uma que é a que eu mais, né, tenho a paixão, assim, né, que infelizmente por causa do integrante, né, não conseguiu continuar. Eu estou tocando com o Ibiradu, que é um duo de violões, que a gente tem um trabalho de composição e de releituras, né? É um duo de violões. Eu toco na banda do Ricardo Berga, que é um cantor regional aqui de Lages. Estou fazendo parte de um projeto de música de casamento que chama Música para Casar. E agora, recentemente, a gente começou um trabalho com a irmã do Ricardo, a Laís, que é um repertório mais eclético, assim, mais voltado para MPB, para blues, para uma variedade bem grande de estilos. Com ânsia de irmandade, e assim junte tudo relho, sustenta sua função. Tem duas bandas na igreja que eu toco, são duas bandas assim bem distintas os estilos que eu participo delas, né? Atuo como freelance, assim, bem eventual, e é o que eu estou fazendo atualmente, né? Tem um projeto de música instrumental com um guitarrista amigo meu, né, o Diego. Nós temos um projeto que está parado, né? E a gente pretende ainda retomar e fazer esse trabalho com guitarra. É um projeto interessante porque a gente foca bastante nos arranjos com a guitarra é muito explorada nesse. Tem um trabalho com o violão, que é um trabalho que é um trio, né, de MPB, que eu tenho com a Giovana e com a Suiane. A Giovana canta, a Suiane toca violino. E é algo também que no momento está parado porque a Giovana está morando na Europa, mas a gente pretende retomar também. Atualmente eu sou vocalista numa banda, não é com guitarra diretamente, mas sou vocalista numa banda chamada Gangorra, que é uma banda de metal extremo daqui da cidade. Está engatinhando ainda, está dando os primeiros passos, mas estamos indo. Acho que vai dar legal. Cara, hoje eu toco mais na igreja, né? Eu fiz parte de algumas bandas no decorrer do tempo, né? Montei algumas bandas, daí tocava um tempo, parava, daqui a pouco aparecia outro projeto, convidava, enfim. Nessas idas e vindas a gente tocou em muitos lugares. Então, viajamos para fora, tocamos aqui em Lages, tocamos junto, um monte de lugar. E eu tô sempre envolvido nesse tipo de projeto, né? Eu sempre tô ali pela igreja, a gente tem a banda na igreja lá, a gente toca lá nos cultos, mas também toca fora quando a gente é convidado, né? E projeto sozinho mesmo ainda não tenho. Já surgiu a ideia, já estou alimentando isso de começar a gravar um projetinho solo, um EPzinho com algumas músicas, tá? Umas 4 ou 5 músicas. Uma das músicas vai ser a que eu gravei lá no Guitarras da Serra no ano passado, então aquela já está garantida, vai entrar, né? Então a gente está estudando e tal, começando a alimentar as ideias, compor algumas coisas, e em breve a gente vai fazer um projetinho. Atualmente eu faço alguns trabalhos como
freelancer, né? E também fui convidado a tocar numa banda de rock da cidade, mais ou menos uns 11 anos atrás, 12 anos atrás, eu acho que mais tempo até que isso. Eu assisti esses caras tocar, eles são mais velhos que eu, né? São uns caras aí casca grossa aí na cidade já, e eu assisti esses caras tocar. E eu ficava pensando, pô, será que um dia eu vou tocar com esses caras, eu vou tocar no nível desses caras? E aí no começo desse ano eu recebi o convite para tocar guitarra com eles aí e aceitei. E os ensaios começaram e bola pra frente, né? Então, meus projetos hoje, cara, o maior de todos é a Oficina da Música, né, que a gente já tem faz 16 anos. Um outro projeto grande que eu tive foi a Brasil Hi-Fi, que, pô, esse aí eu viajei muito com a banda, a gente gravou DVD, a gente gravou com muita gente massa, assim. Fiz grandes amigos, fiz grandes parcerias. Foi uma época onde eu realmente aprendi o quanto é importante você ter a questão administrativa e enxergar como um negócio também, né? Não só como prazer de tocar, de fazer um som. Então, a Brasil Hi-Fi foi um negócio que também eu consegui explorar bastante o negócio da música autoral, de colocar a minha ideia ali dentro e a ideia dos outros caras junto, fazer a minha música mesmo, as composições, isso foi muito legal. E fiz muito trabalho também como freelancer, né, gravando, até a parte comercial, de fazer propaganda, de filmagens, de videoclipe, essas coisas, fiz bastante coisa. Produzi algumas coisas também para outros artistas já junto. E tem o Malbec Trio hoje também, né? O Malbec Trio também é um outro projeto diferente, né? Que é um lance bem mais voltado para o mercado pop. É uma parada que a gente viaja por tudo, a gente já fez várias cidades, vários estados do Brasil, a gente já foi para um monte de lugar. E também tem uma parada que eu gosto muito de fazer, que é o meu show mais intimista, uma parada solo, que eu gosto de tocar, de cantar, de, sabe, fazer um negócio diferente, mais acústico também. Eu tentar cuidar de você, que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você, que eu deixo. Então, eu sou professor de guitarra e violão, já fazem mais de 10 anos, né? Eu dou aula na Oficina da Música, uma escola aqui bem conceituada aqui na cidade. Tenho também uma banda autoral que a gente também faz, claro que nos shows, músicas covers, mas a tendência mesmo é a música autoral, que é a banda Madeira de Lei, né? Músicos que já trabalharam há muito tempo com música, então uma bagagem bem interessante também para a gente aprender dentro da banda com toda a galera mesmo, né? Trazendo um pouquinho da bagagem de cada um. E também faço reviews e alguns vídeos no YouTube, que é uma coisa que é uma paixão que eu tenho, assim, né? Em gravar, editar, para levar um pouco da informação para a galera, porque como a gente mora aqui numa região que agora é melhor, né? Mas um tempo atrás a gente não tinha acesso a determinados equipamentos. Então é um material que vai para as redes aí para ajudar a galera a escolher às vezes uma determinada compra ou conhecer um pouco mais do produto que não tenha nas lojas aqui. Na época formamos a banda, uma banda de metal chamada Dark Whisper. Tocamos covers, lançamos uma demo pesada, bem crua na época, enfim. Thrash metal. E enfim, foi a nossa banda da adolescência, a minha pelo menos. E desde então seguimos os 4 anos tocando junto. Paramos, voltamos, reformulamos uma proposta. Lançamos a Spirit Devastation, que tem um álbum lançado agora. Tem um álbum lançado chamado Welcome to the War no Spotify, Deezer, YouTube e demais mídias. Alguns 2 videoclipes também lançados. Eu lancei um trabalho solo com o G.A. de Souza, G.A. de Souza, vocês conseguem achar no YouTube, Spotify, Deezer e mais mídias.
Bring Your Love e Heaven in Your Eyes, duas lançadas, pegada bem mais rock and roll, hard rock, com uns elementos de country. E o pessoal veio falar, mas eu acho que é legal, combina bem com o rock and roll. E espero estar produzindo e gravando novo material em breve, na medida das minhas possibilidades. Adiante vai ser algo bem mais hard and heavy. Os projetos que eu estou atuando agora, basicamente com guitarra, é a Padilhas Band, é um projeto novo, que é um power trio. Então, já dei, o primeiro projeto que eu tive, a primeira banda que eu tive foi trio. Depois eu fiquei um tempo também trabalhando com 2 guitarras também, mas já tive outros projetos também, mas atualmente já tenho a Padilhas Band, né? E com a guitarra, assim, alguns projetos com umas jam com alguns amigos, alguns colegas, né? Até de trabalho também, né? Isso também, a música também me proporcionou também conhecer a pessoa através da música mesmo, né? Quando eu tinha 17 anos de idade, a gente começou uma banda chamada Aljava. Era um componente de Curitiba e o resto da galera aqui de Lages. Cara, já jovem, a gente viajou muito o Brasil, gravamos nosso primeiro CD lá em Pato Branco, num estúdio lá. E alguns anos depois a gente começou a nossa própria banda, que começou como It's OK, depois começou como Revolução, né, com a galera da igreja, tal, meu irmão liderava a banda. E aquilo lá abriu muitas portas para mim, né, por conta assim até do trabalho que eu desenvolvi dentro da banda, né, produzindo guitarra, outras pessoas no Brasil, amigos nossos que acabavam mixando, né, principalmente o Gustavo Soares, que ele é um dos maiores produtores hoje no ramo gospel no Brasil, produziu muito do que a galera ouviu na década de 90 e 2000 no Brasil do gospel, foi ele que gravou no próprio estúdio dele. E aí essa artista gospel chama Nívia Soares, né, desde então eles começaram a me convidar para produzir e gravar os trabalhos deles, e isso que abriu muita porta para mim. Na verdade, eu nunca me considerei um guitarrista, né? Eu sempre fui muito mais envolvido dentro da minha área, que é dentro da minha igreja local, mas a música foi uma coisa que me proporcionou, cara, conhecer muita gente, participar de muitos trabalhos. Né? Recentemente, esse ano, tive a oportunidade de gravar de novo com a Nívia, junto com Gabriela Rocha, Isaías Saad. A gente já gravou com o Rodolfo Abrantes, aqui mesmo na Festa do Pinhão, gravamos um trabalho muito legal com o Rodolfo Abrantes, o próprio David Killa, que é um cara muito conhecido também no gospel. Então, assim, durante todos esses anos, a gente teve um pouco de oportunidade de tocar em alguns lugares pelo Brasil. Eu quero ser um vaso em tuas mãos, quero ser a revolução do amor, vou te levar junto de mim. Eu já tinha várias composições instrumentais, era uma coisa muito rara, porque ninguém gostava de música instrumental. Todo mundo, tem que ter letra. Quando é que vai começar a cantar? Cadê a letra da música? Mas eu sempre gostei de música instrumental, até porque eu já, como eu te falei, eu já tocava ali Abismo de Rosa, né? Um monte de coisa nessa linha aí. Pat Metheny eu já ouvia muito e tal. E o meu amigo Marcos César, esse que eu também comentei, guitarrista que também fez parte do Orquídea Negra, ele foi provavelmente a pessoa que me incentivou a gravar essas músicas. Porque eu não via muito sentido em gravar, ninguém vai gostar, ninguém gosta, não sei o quê. Aí eu gravei, chamei, o Robinho participou de algumas tocando baixo e teclado, teve outros convidados, músicos de outras cidades também, né? E na época tinha o MySpace, que foi o primeiro espaço, a minha plataforma democrática, né? Porque você podia, um artista desconhecido tinha a chance de se conectar com artistas mais famosos, mais reconhecidos e tal. E para mim foi uma surpresa muito grande, porque em pouco tempo eu comecei a ter um feedback positivo de músicos que eram meus ídolos. Então
Como eu mencionei ali, o Nelson Faria, né, que é um dos maiores guitarristas do Brasil, aí, né, aí abriu caminho para eu continuar essa minha carreira de música instrumental. Gravei, ao todo foram 3 álbuns, né. Por exemplo, no meu último CD, que se chama In a Bluesy Mood, que eu tive a participação do Léo Gandama, eu já tinha os discos dele na época, né, instrumental, era um grande ídolo para mim, é um dos maiores nomes da música instrumental no Brasil. Eu mandei uma guia da música que ele iria gravar, mas eu jamais esperava que ele fosse responder, me dar bola e tal. E ele me passou o telefone dele e pediu para eu ligar para ele. Aí ele falou, André, eu expliquei para ele, né, que eu não era um músico famoso, que a verba era curta e tal, e não sei o quê, aquela chorada, né. Ele fez praticamente de graça essa gravação para mim num dos estúdios mais tops do Rio de Janeiro, lá. É uma faixa que chama Conexão Brasil, que também tem uma cozinha da pesada, que é o pessoal do Rivotril. Não sei se vocês já ouviram falar. Com certeza. Né? São músicos também extraordinários. Hoje, então, a gente toca com a banda Orquídea Negra, a gente faz uma banda mais esporádica, a gente faz shows assim, né, porque eu toco bastante guitarra, exclusivamente guitarra em si. Tem o projeto com o Motosserra, que a gente faz eu, Marcelo Menegotto, Gabriel Giotti também, que é o cover do Motorhead, a gente faz bastante pra curtir agora, que é com guitarra. E com o violão, que eu acabo tocando como sozinho também, com bastante solos, é o principal projeto que eu tenho, é o Omega Trio, que a gente toca bastante nos bares, que é com o colega Pablo Borba e com o Jaco Castilho também. Então, projeto futuro, cara, o Zé acompanhou um pouco a história minha ano passado, meu avô morreu, né? E aí ele deixou uma viola de herança pra mim. E aí eu tô lançando aí, dentro de alguns meses, a música Ascendência, né? E aí eu tocando guitarra e aprendi um pouquinho de viola, né? Não esperem um carreiro, que nem diz, né? Na viola. Homenagem pro meu avô, né? Bom, ao longo da minha trajetória musical, eu trabalhei com diversos artistas, né? Trabalhei também com grupos de dança, dos CTGs, enfim, dos rodeios, concursos, fazia toda a parte musical, né? Trabalhei um bom tempo com isso. Participei de bastante festivais no meio nativista, da música nativista, né? Que é o que a gente considera uma música gaúcha de raiz, né? E participei de bastante festivais e acompanhei bastante cantores, bastante artistas nativistas daqui, da região de Lages. E hoje eu trabalho exclusivamente com o Quarteto Coração de Potro, que é um grupo nativista, né, um quarteto de violões, que em 2022 agora vai estar fechando 15 anos de carreira, Quarteto Coração de Potro. Eu já estou há 7 anos nesse grupo, onde a gente tem um trabalho bem sério, voltado aí à produção musical, participação de festivais, videoclipes e entre outras atividades, né? E também trabalho com aulas online, né? Eu tenho um trabalho de alunos, de aulas particulares, onde eu compartilho um pouco do meu conhecimento aí sobre o violão, direcionado principalmente para o folclore, para música nativista, enfim. Tirana porque me acena se não é por bem querer. O teu sorriso me esconde o que tu quer me dizer. E até as flores que eu colhia teimavam em me dizer.
Então, hoje a gente começou um novo projeto Guitarras da Serra, né, o Concerto Didático. A gente está aqui no Flor Eduardo Cabral. A gente fez uma oficina aqui, eu e o Matheus Colossi. Nós fizemos uma oficina para o pessoal do ensino médio, onde a gente tratou da história da guitarra em Lages, e muitos guitarristas que são referência para a gente no Brasil também. Então foi um momento muito importante, muita reflexão, né, de todos os alunos. Eu acho que foi bem importante esse momento. E nós temos um projeto que se chama Guitarras da Serra. O que é o nosso projeto? O nosso projeto, a gente reúne vários guitarristas aqui da nossa cidade, né, para tocar com essas pessoas, contar a história de cada músico, ou até do próprio guitarrista. Então o nosso projeto é contar a história dessa galera, né? A gente fala de música. A gente tem um festival também que é só de guitarristas, somente guitarristas tocam, que é o Festival Guitarras da Serra. Para você improvisar sobre algum tema, você tem que estar preparado. Você, por exemplo, não posso chegar aqui e sair tocando notas. Eu tenho que estudar como as pessoas se comunicam dessa forma, nesse estilo, para eu poder me comunicar aqui. Então, quando você vai fazer uma prova, vai se comunicar, responder uma pergunta de história, você tem que ler sobre aquilo aí para você poder se comunicar com as suas palavras, você improvisar uma resposta. Então, através do concerto didático, a gente conseguiu observar o interesse dos jovens pelo instrumento, né? Mesmo eles não tendo acesso a alguns estilos como o blues, o jazz, o funk, o próprio rock and roll, muitos desconheciam, mas quando a gente mostrava para eles, a gente notou que chamava muita atenção e muita curiosidade, despertou essa curiosidade entre eles. É uma iniciativa excelente, incentiva quem está querendo começar a tocar. Esse incentivo é muito importante, principalmente para quem está começando, ainda se sente um pouco inseguro. Será que eu vou investir nessa carreira, não sei o quê. O festival é de suma importância para a cidade. Eu acho o projeto, assim, ideia sensacional, assim, sabe? Nunca teve isso em Lages, né? Tem uma importância muito grande para a cidade porque movimenta, né? Movimenta a cultura. Guitarras da Serra, para mim, é um festival maravilhoso e que tem muito a contribuir para a cena musical de guitarristas e violonistas aqui da Serra Catarinense. É a união dos músicos, né, cara? E eu sabia que Lages tinha uma quantidade de guitarristas, vamos dizer, alta, né? Mas eu não imaginava que era de qualidade tão alta assim. É um bagulho que une todo mundo, que mostra os talentos da cidade, que mostra a galera que se dedica àquilo. Trazer isso para a cidade são oportunidades. Os espaços para a gente tocar, a gente tem que criar. Então, Guitarras da Serra, eu acho que traz essa oportunidade para os guitarristas aqui da região toda, né? Participar do Guitarras da Serra, para mim, foi um divisor de águas, assim. Me traz o pretexto para tocar. Porque como eu estou envolvido em outras atividades ainda que com música, o Guitarras da Serra me faz sentar, pensar numa música e para fazer a apresentação, né? A gente corre atrás, cara, de gravar, de compor alguma coisa, de pegar e gravar baixo, gravar isso, falar com um amigo meu, não, grava a bateria, grava isso, grava o baixo para mim, grava, vamos fazer, vamos junto, você movimenta a galera. Então foi, cara, muito bom você sair do comodismo. Cara, o impacto na minha vida é total, porque foi a primeira vez que, tipo, Thiago, quer participar de alguma coisa? E eu, eu não sou ninguém, o que você tá me chamando? E eu achei sensacional. A primeira experiência foi quando a gente fez aquelas gravações tocando guitarra lá no Sesc, no Teatro do Sesc, onde foi uma oportunidade, acho assim, eu também aceitei aquele desafio também, porque eu vi as pessoas que estavam envolvidas. Aí eu disse, vamos me expor lá, não vou levar uma coisa pronta assim, daí vamos fazer um improviso, uma coisa para dar umas erradas pra galera ver uma personalidade diferente, assim, não ia tocar músicas do Rio de Janeiro ou músicas prontas.
Então foi uma oportunidade grande, assim, de mostrar esse lado, assim, lá. Músicas minhas, autorais, né? Participei 2 vezes. Cara, pra mim, experiência demais, assim, muito bom. Eu já participei de 2 edições, também assim foi uma experiência muito legal, porque eu nunca tinha gravado um clipe ou algo nesse sentido de um trabalho meu, né? Também abre muito a mente do músico também. Às vezes você é acostumado, toca uma banda, um projeto, você vai lá, não, é um formato diferente. Então você tem uma experiência diferente com o instrumento, então você acaba evoluindo também com o instrumento guitarra, com o projeto Guitarras na Serra, né? O formato que ele é, a forma que você às vezes tem as tuas composições, agora passar uma forma instrumental, você começa a ver diferente o instrumento. E quando eu fui convidado, eu fiquei muito contente, né? Me senti muito honrado de estar junto com essa turma aí para apresentar uma música e levar um pouco, né, da minha linha musical, da linha que a gente trabalha dentro da música nativista, poder inserir isso dentro de um festival. Então, o Guitarras da Serra assim, me despertou algo que eu ainda não via dentro de mim, né? Um valor que eu mesmo não acreditava, né? E também me aproximar de outros estilos, outros músicos que eu não tenho tanto contato, né, cotidianamente, assim. A gente me surpreende também essa questão de a gente fazer um network com os outros músicos também que participaram do projeto, a gente conhecer as pessoas, a gente vê também que o instrumento vai muito mais além. E a importância da música nas pessoas, né? Os festivais, eles trazem a informação porque às vezes você trabalha tanto ou corre tanto que você não conhece o trabalho de determinado artista da cidade. Porque música, na verdade, é como a gente sempre fala, cara, música ela não é uma competição, ela não pode ser uma competição para ver quem toca mais ou quem toca menos. A gente tem que estar ali para mostrar a arte, para mostrar o que a gente ama fazer, né? Quanto mais incentivo você tiver e quanto mais você falar do instrumento, quanto você mais proporcionar eventos, esse tipo de coisa, assim, sabe? Você está fomentando cada vez mais aquela área. Cara, os festivais sempre foram interessantes, sempre movimentaram muito a música, né? O primeiro festival que fez foi ali no Rubens de Arruda Ramos, era o primeiro Fesican, depois copiado do Fesican, que era pelo Rubens de Arruda Ramos, o colégio que eu estudava. O Centro Educacional Arruda Ramos fez o primeiro Fezinc e ali uma sequência de festivais chamado Fezinc, né? Pois é, aqui em Lages era mais comum nós vermos festivais, tanto nas escolas mesmo, festivais internos, quanto festivais mais regionais. Eu valorizo muito qualquer pessoa que fomenta e que incentiva e que apoia a arte. No meu caso, no nosso caso aqui, a guitarra. Então isso é uma forma de vocês motivarem essa nova geração e também de resgatar as histórias que ficaram perdidas. As minhas histórias, as histórias do Geraldo, do Mickey, o Vinícius, do Orquídea, que também já é de uma geração um pouco depois da minha, né? Foi uma experiência inesquecível e a ideia do festival, cara, é excelente. Eu acho que falta isso aqui em Lages. Eu acho que precisa ter. Que esse festival é muito importante, que une, né, como eu já disse, as vertentes musicais aí de Lages, os guitarristas, os violonistas, enfim. E isso com certeza é muito importante para dar seguimento aí para a cena. Espero que venham mais aí pela frente. A gente teve dificuldades aí com pandemia nesses últimos 2 anos e meio aí praticamente, mas o festival ele permanece, ele sobrevive e a gente tem certeza que para os próximos anos aí vai ter mais participações aí, que a gente sabe que na nossa terra que tem muito guitarrista talentoso. Para mim foi uma honra muito grande participar do Guitarras da Serra, né? Eu acho que é um privilégio fazer parte de um projeto, assim, uma iniciativa tão nobre com tanta gente talentosa. A palavra que eu tenho para dizer é gratidão por estar colhendo grandes frutos através do Guitarras da Serra. Tem que ter mais. Acho que o mercado da bateria tem que ter mais, de instrumentos em geral, da música, de arte, de teatro, de dança. Cara, quanto mais tiver isso, mais pessoas interessadas vai ter. E assim fomenta muito assim, a questão da cultura mesmo, né? Da música mesmo aqui na nossa cidade, né? E não só aqui, como a gente dissemina mais também isso para fora, né? Tem que ter muito mais.